Olá, queridos, minha saudação a todos. Com prazer estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus, o qual espero que seja abençoador para a sua vida, para a nossa vida. E o tema de hoje vamos estudar é Vivendo a Verdade em Amor. Vivendo a Verdade em Amor. A base deste estudo é a segunda epístola do apóstolo São João, que é composta de apenas 13 versículos, que no momento vamos então lê-lo. E assim diz a palavra de Deus. O ancião, ou presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Agora, Senhora, rogo-te que, como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador. Este tal é o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica ou falta com seus deveres e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido, ou seja, completo. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita, ou seja, provavelmente a igreja que está em Éfeso. Amém? Amém. Então, amados, o apóstolo São Paulo, ele escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 4, verso 15, ele diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Cristo. Meus irmãos, qual o propósito desta lição? Qual o alvo da lição de hoje, desse estudo? É mostrar-nos que a verdade é a base do amor cristão recíproco e alertar-nos também do perigo do falso ensino na
na igreja. Alertar-nos sobre o ensino falso na igreja, ou da falsa doutrina, não é? Então, meus amados, esta segunda epístola, esta segunda carta, ela é endereçada a uma tal senhora eleita, né? Como vimos no início da leitura. Muito provavelmente a expressão, ela se refira a uma congregação, não é? A uma igreja, e não a uma pessoa. Visto que a maior parte desta epístola, né, a maior parte dela está escrita na segunda pessoa do plural, vós. Né? Também o verso 5 nos diz que, nos fala sobre o amor mútuo, que nos amemos uns aos outros. E esta expressão, então, ela faz mais sentido ser dita a uma igreja e não a uma pessoa apenas, a um crente, não é? Então, o foco desta epístola de João está em viver no amor de Deus, de acordo com a verdade de Jesus Cristo. E esse amor não se estende somente a Deus, mas também a outras pessoas, né? Amor ao próximo, amor aos irmãos. Então, irmãos, trata-se também de um amor inteligente e obediente, não é? Inteligente e obediente, que não ultrapassa a revelação bíblica. Não ultrapassa. Ao contrário, observa os ditames da palavra de Deus. Este é o amor obediente, não é? Obediente. Então, o versículo 9 vai nos falar sobre isto aí. Ele observa a doutrina de Cristo, não é? E por isso mesmo ele não presta auxílio aos inimigos da mensagem do Evangelho, conforme recomendação dos versículos 10 e 11. Nem os recebem. Aquele que vem com a doutrina diferente, você nem empresta o ouvido. Nem empresta o ouvido. E é preciso termos cuidado com isto, né? Às vezes na nossa educação, nossa paciência, quem sabe no nosso amor, nós emprestamos nosso ouvido, né? E aqueles hereges, aqueles que pregam doutrinas falsas, se criam em cima de nós, né? A gente vira laboratório deles. E é muito ruim, porque um crente incauto, um crente neófito, inexperiente, é possível ser convencido. É possível. Olha o que Jesus fala em Mateus, não é? Mateus 24. Se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos, esses falsos mestres, esses falsos cristos, né? Então precisamos ter cuidado. Então antes, nos diz a palavra, versículo 8, antes, os seguidores de Cristo andam segundo os seus mandamentos e por meio da fé recebem plena recompensa. Coisa maravilhosa, não é? Então, em os guardar, temos recompensa. Vale a pena, então, observarmos a doutrina bíblica, seus mandamentos, né? Mas, qual o propósito específico, então, desta carta? Qual o propósito específico? Em primeiro lugar, é exortar os leitores a amarem uns aos outros e a tomarem cuidado com os falsos enganadores. Ou falso não, com os enganadores, né? Que falsos já são. Cuidado com os enganadores. Cuidado com os enganadores.
E os principais assuntos dessa epístola? Maravilhosa. 13 versículos somente, mas olha que maravilha. O versículo 2, por exemplo, vai nos falar da verdade de Jesus Cristo, que é eterna. Vai falar então da eternabilidade do Evangelho, não é? Do Evangelho de Cristo, da verdade que é Cristo. O versículo 6 nos fala sobre o amor cristão e a submissão aos mandamentos de Deus, que são inseparáveis. Inseparáveis. Mandamentos e submissão são inseparáveis. Não adianta submissão sem ter mandamento, como também não adianta ter mandamento e não obedecê-los. Não adianta. Eles são intercomplementares, não é? O verso 7 fala sobre o falso ensino sobre Cristo, que existe em abundância. Em abundância. Falso ensino sobre Cristo existe em abundância. E os versículos 9 ao 11 diz que aqueles que fornecem falso ensino devem ser identificados e entregues à sua própria sorte, não devendo ser acolhidos nem apoiados pelos defensores do ensino cristão autêntico. Toda vez que nós emprestamos nosso ouvido, nós passamos a ser coniventes com o falso mestre, com o enganador, com o portador ou defensor da falsa doutrina. Então não devemos nem aceitá-los, muito menos recebê-los. Então, meus amados irmãos, conciliar as verdades do Evangelho com a fraternidade cristã é a proposta do autor, o apóstolo João, nesta epístola. Ele apresenta, então, o essencial para o andar do crente numa época tão difícil, né, como a nossa, em que muitos enganadores têm sido ou têm saído pelo mundo afora. Muitos enganadores. Conforme o verso 7, né, nos adverte. Falsificando o verdadeiro evangelho com outros ensinos, trazendo doutrinas estranhas e incoerentes com as já apresentadas pelos apóstolos do Senhor. Então, amados, tudo aquilo que contraria, tudo aquilo que discrepa da autenticidade da palavra de Deus, nós devemos colocar uma interrogação. Colocar uma interrogação. Seja quem estiver pregando, se alguma coisa não bateu com a sua compreensão, você deve buscar esclarecimento. Deve buscar. Porque às vezes numa palavra só, num sermão, uma palavra só, seja indício de uma discordância doutrinária. Por isso precisamos atentar para isto, né? Atentar para isto. Porque nós temos o Espírito do Senhor. E precisamos então buscar entender onde está a verdade. Procurar entender, não é? Então, irmãos, a chave do ensino da epístola, desta carta que nós lemos, a chave do ensino, não é? É a frase verdade. Verdade. Esta é a chave do ensino. Verdade essa pela qual João
se refere ao conjunto, não é, de toda a verdade revelada. Quando fala a verdade, é tudo aquilo que foi ensinado, tanto por Jesus quanto pelos apóstolos. É um compêndio de verdade. Um compêndio de verdade. E João, ele está nos escrevendo, nos ensinando sobre este conjunto de palavras que formam uma verdade única. Assim como a Bíblia é a palavra de Deus. Desde no princípio até o Amém. Lá no final, não é? Até o final. É a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Então, irmãos queridos, a característica que unia João aos seus leitores, não é, era o amor comum da verdade. O amor comum da verdade. A verdade deve ser amada, deve ser respeitada. A verdade deve ser aceita, mas, sobretudo, deve ser praticada. Esta é a importância. Então, a graça indica, né, a salvação proporcionada por Deus e a dádiva de misericórdia de Deus demonstrada, ou melhor, demonstra, não é, a profunda necessidade que os homens têm dela, a profunda necessidade. Paz, então, irmãos, é uma descrição do caráter da salvação. Precioso. O versículo 3 diz isto aí, não é? E é interessante quando nós consideramos a realidade cristã, como ela é evidenciada por um crescendo, não é? Um crescendo. Observa, a palavra diz, pela graça somos salvos. Aos Efésios 2, versículo 8. Pela graça somos salvos. Uma vez pela graça, recebemos a salvação. Ato contínuo, recebemos a paz. Maravilhoso, né? O apóstolo São Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, e ele vai dizer exatamente isto. Exatamente isto. Exatamente isto. Uma vez salvos, temos paz com Deus. Uma vez salvos, temos paz com Deus. E é maravilhoso porque Jesus ele vai dizer que ele deixa-nos a paz. Deixa-nos a paz. E não como a paz que o mundo dá, mas é a sua paz. E esta paz ela é interior. Não importa a circunstância. Não importa se estejamos no meio da guerra, no meio do turbilhão. Essa paz está no nosso coração, na nossa alma. E ela é como se fosse o termômetro. O termômetro. Maravilhoso, não é? Então a vida da comunidade. Vai nos falar esta lição, a vida da comunidade. Então, qual o propósito, irmãos, da mensagem desta carta? Qual o propósito? Em primeiro lugar, o propósito desta carta é mostrar que o nosso amor pelos outros não deve nos levar à infidelidade a Deus. Não. Eu não devo amar a você e por conta deste amor eu ser infiel a Deus. Não faço isso, não faço aquilo, não cumpro isso, não cumpro aquilo, porque não vou deixar o meu amado na mão. Não. O nosso maior amado deve ser Deus. E a Ele devemos dedicar a prioridade da nossa vida. É maravilhoso isto. E em segundo lugar, o propósito, né, desta carta é ensinar que o nosso amor ele não deve ser tão cego
tão cego, que não nos permita ver os erros dos outros. Não. Eu amo muito o irmão, mas não posso conviver com seu erro, concordar com seu erro. Em amor, eu preciso corrigi-lo. Em amor, não é? E é precioso isto. Amar os outros sem nos afastarmos da verdade. Quer dizer, eu amo meu próximo até o ponto que esse amor não interfira na verdade que creio e que defendo. Precisamos ver isto aí, não é? Importante. Então, irmãos, qual deve ser então a nossa atitude em relação àqueles que negam a Jesus? Qual a nossa atitude? Devemos então festejar com eles, comemorar com eles, participar das suas alegrias, das suas vitórias? Podemos sim, desde que isso não contrarie o senhorio de Cristo, não contrarie o senhorio de Deus. Porque no momento em que eu venha ferir esta divindade, né, este poderio de Deus, então eu estou dando braço ao enganador. Aí não dá, temos que ter cuidado. Devemos confrontá-lo com a verdade, sempre que necessário. A verdade que está, por exemplo, em São João 14, verso 6, de que ninguém pode ir ao Pai, a não ser por Jesus. Porque Ele é o único caminho. O único caminho. Então estavam ali aqueles falsos mestres a negarem a divindade de Cristo. Negarem a divindade de Cristo. Os gnósticos, dizendo que Cristo era carne, era humanidade, não divindade. Então, eu preciso combater esta heresia, porque Jesus, ele é o único caminho, único caminho. Não é o conhecimento, não é a sabedoria, não é a cultura, não é isto ou aquilo que poderá me levar ao céu. Jesus disse, eu sou o único caminho, disse Jesus, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Esta é a verdade, não é? Então, o propósito prático da mensagem joanina é exatamente mostrado nos versículos 4 a 11, quando ele vai se relacionar tanto com a vida interna da comunidade local, como com o perigo doutrinário que vem de fora. Então, ao mesmo tempo que ele está falando do amor fraternal, do amor de uns aos outros, ele também está prevenindo dos perigos que vêm de fora. É interessante, não é? Então, os dois assuntos, eles estão intimamente ligados. Não é? E nós podemos defini-los com algumas propostas. Primeiro, o nosso amor aos outros não deve minar a nossa lealdade à verdade. O nosso amor aos outros não deve minar, não deve atingir a nossa lealdade à verdade. Podemos amar o próximo, amar o irmão, desde que isso não bata de frente com a verdade que defendemos, com a verdade que cremos, não é? É bem provável que João ele tenha constatado, ou mesmo tomado conhecimento, não é? De alguns membros da igreja, daquela igreja para a qual ele manda a sua epístola, sobre condutas, não é? Que impressionaram ele. Alguns irmãos estavam vivendo no amor. Alguns irmãos estavam observando os mandamentos.
Isto é precioso, não é? E vai ressaltar da sua boa impressão, não é? Da sua alegria em saber que muitos irmãos naquela comunidade estavam andando de acordo com a palavra. Isso animava o seu velho coração, não é? Maravilhoso. Mas João sabia que nem todos os membros daquela igreja estavam vivendo coerentemente. Daí ele vai dizer, né? Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado ou constatado, não é? Dentre os teus filhos, os que andam na verdade. Os que andam na verdade. Meus irmãos, é triste para um pastor ver aqueles irmãos que são inoperantes, na verdade, aqueles que não estão operando conforme a orientação da palavra, é uma tristeza. Mas a sua maior alegria é ver aqueles que estão dando frutos, aqueles que estão andando conforme a orientação da palavra de Deus. Isto é algo maravilhoso. Então, por isso, aquele encontro, não é? Ou aquela constatação, vamos dizer assim, o levou a fazer o único pedido: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Porque a boa parte que não está praticando este amor, boa parte ainda está deixando a desejar neste amor, nesta vivência, né? Essa vivência amorosa. Então, amados, fiquem firmes na verdade. Ele está orientando, recomendando, não é? Admoestando aquela igreja a que permaneça firme na verdade. Ou seja, aquele que está na verdade não se deixe influenciar pelos que estão desobedecendo a palavra. Não. Nós devemos buscar bons exemplos na Bíblia. Digo, na igreja, bons exemplos. Se mirar em bons exemplos, né? O apóstolo Paulo é maravilhoso porque ele vai ousar, não é? Dizer, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Meu irmão querido, será que na igreja você não tem um crente que seja referencial para você? Será que não tem? Será que não tem? Você precisa buscar este bom exemplo. Infelizmente, a gente às vezes é enredado por aqueles que não são bons exemplos, aqueles que não são exemplares. E a gente acaba se contagiando por eles. Quando, na verdade, a recomendação da palavra é que nós sigamos os bons exemplos, não é? Os bons exemplos. Meus amados, se amamos a Deus, haveremos também de obedecê-lo. O amor leva à obediência. Eu obedeço a Deus porque eu amo. E porque eu o amo, obedeço. Precioso isto, não é? Precioso isto. Então, o nosso amor por ele se expressa exatamente, se evidencia na obediência. Na obediência. Não adianta, não é? O Senhor Jesus, ele é claro ao dizer: se eu digo amar o meu irmão, mas não amo a Deus, eu sou mentiroso. Eu sou mentiroso. E o amor de Deus não está em mim. E o amor de Deus não está em mim. Porque segue a palavra. Como eu posso dizer que amo alguém que nunca vi e a quem vejo eu não amo? É uma incoerência, não é? É uma incoerência. Então, nosso amor por Jesus, nosso amor a Deus, ele vai se expressar exatamente na nossa obediência. Na nossa obediência. É a prova mais clara, inequívoca, nós podemos ter. Então a palavra
a palavra de Jesus em São João 14, versículo 15, é exatamente esta: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, se vocês não me amam, não tem por que guardar os meus mandamentos. E, aliás, é até impossível, não é? Impossível. E é interessante porque o Senhor Jesus vem com a segunda bênção, não é? Maravilhosa, e bênção da graça, não é? Exatamente porque, por imposição, ninguém foi capaz de guardar os mandamentos na antiga aliança. Ninguém. Mas pela graça, sim. Porque lá no Antigo Testamento, não é, os israelitas eram ensinados a observarem os mandamentos. Observar os mandamentos. E em assim fazendo, estavam agradando a Deus. Mas se ninguém conseguia cumpri-los totalmente, também não podiam agradar a Deus totalmente, né? Então Jesus vem, traz a graça, não é? O amor, e através da graça e do amor, nós conseguimos guardar os mandamentos, porque passou a ser algo não exigível, mas algo sentível, não é? Sentível. Passamos a sentir este amor. Você não tem como obedecer um amor, porque é sentimento. Não tem como. Mas quando você compreende esse amor, quando você sente esse amor, então é fácil você atender às suas exigências. Que deixa de ser, então, uma exigência formal, mas passa a ser uma exigência sentimental. Sentimental. Ou seja, eu cumpro os mandamentos porque eu amo a Deus. Maravilhoso, né? Maravilhoso isto, meus irmãos. Então, queridos, a comunidade cristã, a nossa igreja, não é? Ela deve ser caracterizada igualmente pelo amor e pela verdade. Pelo amor e pela verdade. Pelo amor e pela verdade. Devemos evitar, não é? A perigosa tendência do extremismo. Do extremismo. Olha o que diz o verso 6. Olha o que diz o verso 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Nem para menos, nem para mais. Nem a quem, nem além. Os seus mandamentos. E os mandamentos, meu irmão, minha irmã, eles não são pesados quando se ama aquele que nos deu. Não é pesado. Não é pesado. Nenhuma carga é tão pesada para alguém quando essa carga é carregada em amor. Não. Tem um adágio popular que diz que a carga não pesa o seu dono. A carga não pesa o seu dono. Se esta carga eu estou levando em amor, mesmo que seja um amor sacrificial, mas não é um peso tão demasiado que eu não tenha como carregar. Não. Precioso isto, não é? Então o nosso amor, irmãos, ele não deve ser tão cego que ignore as opiniões e a conduta de outros. Não deve ser tão cego. A verdade ela deve tornar discriminativo
não é? Ou discernitivo, eu diria assim, o nosso amor. O nosso amor. João ele não vê incoerência nenhuma em acrescentar ao seu pedido para amarmos uns aos outros uma clara instrução, não é? Acerca da recusa de companheirismo aos falsos mestres, que são enganadores e anticristos. Não. A minha verdade, irmãos, ela deve tornar discernitivo, né, o meu amor. Esta verdade, ela deve me fornecer um elemento julgativo, não é? Com respeito a heresias. Essa verdade, ela vai me nortear. Não, peraí. Isto aqui não está certo. Isto aqui não está direito. Isto aqui não é verdadeiro. Isto aqui não pertence à sã doutrina. Logo, isto aqui eu não aceito. Isto aqui eu não aceito. Esta verdade vai me tornar discernitivo. Eu preciso discernir o ensino que estou recebendo. Se isto procede realmente de uma doutrina coerente e verdadeira. Eu preciso ter este conhecimento, não é? Preciso ter. Então, meus amados irmãos, o nosso amor à verdade deve, então, nos levar a confrontar aqueles que negam a encarnação de Cristo, a encarnação de Jesus. Preciso cuidar disto, não é? A heresia desses mestres era que não confessavam Jesus Cristo como vindo em carne. Como vindo em carne. E é incrível porque alguns defendiam o seguinte: olha só, Jesus veio em carne realmente, nasceu de mulher, criou como uma pessoa normal, trabalhou com o Pai, etc, etc. Mas, na hora do seu batismo, ele se transformou. Veio um anjo, tomou o seu lugar e dali para frente, ele passou a ser divino. Olha só, dali para frente ele passou a ser divino. Mas até ali não, até o batismo não. Outros há que defendem a ideia de que Jesus não podia ser divino. Não podia ser divino. Porque um Deus não pode morrer. Um Deus não pode morrer. Ainda mais pregado numa cruz. Não pode morrer. Ora, se não creem na divindade de Jesus, muito menos crerão na sua ressurreição. E muito menos ainda crerão na sua ascensão. E se em nada disto creem, também na sua volta não. Meus amados irmãos, então precisamos ter cuidado com as vãs filosofias, com os ensinamentos hereges. Porque, como disse Jesus, podem ser lobos travestidos de ovelha. Lobos travestidos de ovelhas. E é como disse Jesus, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos, porque enganarão a muitos. Jesus diz, eles enganarão a muitos. A muitos. A muitos. Então, meus amados irmãos, é interessante observarmos, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo João está no versículo 7, nos advertindo de que os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Não confessam. Não confessam. Mas nós cremos
num Emanuel, num Deus conosco. Como diz este mesmo apóstolo, este mesmo que escreveu esta carta, ele vai começar lá o Evangelho, o seu Evangelho, né? O Evangelho segundo João. Ele vai começar dizendo que o Verbo, isto é, o Deus Filho, isto é, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então não tem essa história depois do batismo. Não. Ele se fez carne e habitou entre nós. Meus amados irmãos, vamos então observar isto, que aquele que nega a encarnação não é apenas um enganador ou um anticristo, não. Ele é as duas coisas, né? Ele é o enganador e também é o anticristo. As duas coisas, né? As duas coisas. Então, meus amados, vamos considerar alguns perigos, né? Com base neste texto, e especificamente do verso 4 ao verso 11. Vamos considerar alguns perigos, né? Alguns perigos na comunidade. Lá no caso da igreja, para a qual João está escrevendo, e para a nossa igreja, a sua, a minha, a igreja da qual somos membros. Em primeiro lugar, não é? Em primeiro lugar, João ele vai relacionar alguns perigos que tais atitudes podem causar. Em primeiro lugar, a oposição à encarnação de Cristo. A oposição à encarnação de Cristo, que é uma influência maléfica para a comunidade. Versículo 8. Uma influência maléfica. Ela tende a descredibilizar a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Né? Precisamos cuidar. Em segundo lugar, aquele que nega Cristo fica sem Deus. Fica sem Deus. Não pode ter a Deus. Isto é, não pode gozar da comunhão com Ele. Ora, se você me nega, você não pode ter parte comigo, não é? Então precisamos ter cuidado com isto, não é? Ainda a consequência do erro dos enganadores. A consequência é muito séria para não ser confrontada. Precisamos confrontar, porque esta sua filosofia herética, né, vai exatamente levá-los e levar os seus adeptos, isto é, aqueles que dão ouvidos, que dão crédito à sua heresia, né, levá-los a perderem o Pai, bem como o Filho. Você perde a Deus Pai e perde o Filho, que é o nosso Salvador. E por último, quem recebe tais pessoas, tais enganadores, né, torna-se conivente com eles. Torna-se conivente. Se você emprestou o ouvido, o próximo passo é concordar com eles. O próximo passo é concordar com eles. Então o verso 11 vai dizer: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras, ou das suas obras más. Precisamos ter atenção nisto, não é? Atenção nisto. Atenção nisto. E é um problema sério, meu irmão, porque quando você não entende uma coisa, você não tem como combater. Você não tem como replicar. Você não tem consciência. Você não tem firmeza naquilo. E aí é um perigo. É um perigo. De ou você, por temor a Deus, refuta aquela heresia, ou se você, para ser educado e não tendo certeza, você diz: olha, vou pensar um pouco mais.
Vou pensar mais um pouco. E este pensar mais um pouco dá esperança àquele falso mestre, que sem dúvida alguma vai te procurar de novo. Vai te procurar de novo. E se você não adquiriu aquele conhecimento, se você não cresceu na graça e no conhecimento do Senhor, como aconselha o apóstolo Pedro, você vai ser presa fácil para ele, porque ele já sabe qual é o seu ponto fraco. Então, no retorno, no próximo encontro, ele já vai bater em cima daquilo que você tinha dúvida. Precisamos ter cuidado, né? Então, amados, com essas advertências, o apóstolo ele não estava promovendo a intolerância, não. Nem quebrando o seu apelo anterior de amar uns aos outros, não. Ele estava advertindo para que se negasse apoio aos que estavam equivocados na questão da humanidade de Jesus. Negar apoio. Negar apoio. Eu não creio que Jesus tenha vindo a este mundo como um Deus. Ele veio como homem, continuou homem e foi homem. Não, não. Ele foi o homem-Deus. Ele foi o homem-Deus. Homem-Deus. Haja vista no seu batismo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado. Ali estava o testemunho, não é? Audível de João, que o batizava. O João Batista, não é? Não este João, mas João Batista. Maravilhoso. E aquele João Batista, ele teve tanta convicção de que aquele ali era o Messias, que por a verdade que pregava, pela verdade que pregava, perdeu a própria vida. Foi decapitado. Pela verdade que defendia. Meu irmão, nós precisamos não apenas crer, mas precisamos defender a verdade que cremos. Palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, olha o que vai dizer o irmão de Jesus, no versículo 4. Judas, na sua epístola, no verso 4, olha o que ele vai dizer. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e enganam e negam, melhor dizendo, a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Negam ao Deus Pai e negam ao Deus Filho Jesus Cristo. Isto é Judas, tá? Carta de Judas, no versículo 4. Então, meus amados irmãos, o encerramento da carta. Precioso isso, o encerramento da carta. Versículos 12 e o 13. Assim vão nos dizer. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido, seja completo, seja perfeito. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita, que provavelmente seja Éfeso, a igreja de Éfeso. Né? Precioso estou aí. Então, meus queridos irmãos, vemos que João ele deixa claro que o assunto não termina com esta epístola. Não acaba aqui, não.
para ele, ainda tinha muito a dizer. E por que ele queria ir pessoalmente? Porque ele não queria ser mal interpretado. Ele não queria ser mal interpretado. Ele queria falar pessoalmente, tirar as dúvidas, fortalecer, consolidar a fé daqueles irmãos. Que preocupação, né? Que preocupação. Que preocupação. Preocupação pastoral, não é? Algo precioso. Então, irmãos queridos, João ele antecipa que o propósito da visita é a comunhão entre eles. Eu vou lá para me comungar com eles, ter comunhão com eles. Isto vemos ao dizer que é para que a nossa alegria seja completa. Versículo 12, né? Para que a nossa alegria seja completa. Maravilhoso. Meus irmãos, então João, ele vai terminar dizendo que os membros da igreja, de onde ele escreve, né, como disse, provavelmente Éfeso, né, estão mandando um forte abraço. Estão mandando um abração, né, para eles. E deixa claro que esta carta, esta segunda epístola, é apenas um prelúdio, apenas uma introdução para uma visita pastoral a qual ele espera realizar em breve. Ele espera realizar em breve. Então, meus amados irmãos, até breve e que Deus a todos abençoe. Amém.